Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre 7 coisas para você levar em consideração na hora de escrever o seu projeto científico. Essas 7 coisas são dicas importantes e que muita gente não leva tanto a sério na hora de elaborar o próprio projeto de pesquisa. Se você está na pós-graduação, fazendo mestrado ou doutorado e está naquela fase em que precisa escrever o seu projeto, com certeza essas dicas vão te ajudar a dimensionar a importância de certos elementos a serem considerados na elaboração de um bom projeto científico. Está interessado? Então, não saia daí. Olá! Se você não me conhece, eu me chamo José Augusto e hoje vou te dar 7 dicas para você levar em consideração na hora de elaborar o seu projeto científico. Essas dicas podem fazer muita diferença na hora de preparar o seu projeto. Mas antes de eu entrar nesse assunto, se você é novo aqui no canal e quer aprender sobre a elaboração de projetos e artigos científicos, então se inscreva aqui, pois é sobre isso que eu falo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para você é algo que eu já falei em outros vídeos aqui no canal e que eu não vou cansar de repetir. Pois é sobre a importância da sua pergunta científica. Não adianta. Sem um questionamento científico, não tem projeto de pesquisa. Você até pode tentar construir um, mas ele será apenas um Frankenstein, só que sem coração. Ou seja, nem com todas as descargas elétricas do planeta ele vai criar vida própria. Também não ache que qualquer pergunta já garante a elaboração de um bom projeto científico. Perguntas cujas respostas já existem e que já foram bastante exploradas na literatura não vão te ajudar em nada. Se você pretende elaborar um projeto científico minimamente competitivo, você deve elaborar um questionamento científico inédito que tenha importância para a ciência e, se possível, que seja também original. Pois é, estou me referindo àquele questionamento científico que veio na sua cabeça por meio do seu próprio insight, durante a leitura de artigos, por exemplo. Sabe aquele momento em que você está lendo um paper ou finalizou uma maratona de leitura de artigos para a sua revisão de literatura? Então, se essa pergunta for inédita, relevante e original, ela já vai ser um ponto positivo no seu projeto de pesquisa. Minha recomendação: não escreva o seu projeto se você ainda não tem uma pergunta muito clara. Pense nisso. A segunda coisa importante para te falar é sobre a relevância da pesquisa que você pretende realizar. Não adianta ter uma pergunta inédita e original se ela não tem importância para a ciência. Então, tenha em mente essa relevância. Mas o que você pode fazer para ter uma ideia de relevância na sua pesquisa? Você pode começar simplesmente respondendo as seguintes perguntas. Por que vale a pena fazer a pesquisa que estou propondo? O que de bom ou de interessante essa pesquisa vai trazer? Essa pesquisa vai trazer conhecimento novo? Ela vai fazer avançar a fronteira do conhecimento? Essa pesquisa vai permitir explorar algo com conhecimento ainda limitado? Ela vai trazer conhecimentos adicionais sobre algum processo físico, químico ou biológico? Essa pesquisa vai trazer melhores conhecimentos sobre alguma relação de causa e efeito, por exemplo? Ou seja, a pesquisa que você está pensando em propor é de fato necessária? Se você não estiver convencido dessa necessidade, como você vai convencer alguém de que a sua pesquisa é relevante? Não adianta escrever um projeto inteiro se lá no final você perceber que esse projeto é só mais um em meio a vários outros que não acrescentarão nada de importante no meio científico. Agora imagine o tempo que você vai perder executando esse projeto. Pense nisso. A terceira coisa para te falar tem a ver com percepção. Pois é, você saberia dizer para si mesmo onde está inserido a sua questão científica em meio à sua área ou sub-área de conhecimento? Pouca gente sabe, mas se você não souber disso, você vai perder a chance de escrever uma excelente seção de introdução no seu projeto científico.
E a sessão de introdução é uma das sessões mais importantes em um projeto científico. Muita gente não dá bola para ela, mas estão cometendo um grande equívoco. Você vai entender um pouco mais do que eu estou falando quando eu falar sobre a sessão de introdução em projetos científicos, que é o local onde você, por exemplo, precisa, entre outras coisas, capturar a atenção de quem lê e mostrar a relevância científica do seu estudo. Nesse momento, o que posso te dizer a respeito da percepção é que, ao elaborar o seu questionamento científico, você sabe exatamente onde está inserido a sua pergunta em meio a tudo que você leu sobre o seu tema de pesquisa. Por exemplo, se a resposta à sua questão científica permitir avançar a fronteira do conhecimento, com certeza a sua questão já está inserida nessa fronteira, ou seja, no que de mais novo se conhece sobre algo. Nesse caso, na sua introdução, você deveria conduzir o leitor até essa fronteira e aí então informar como a sua pesquisa vai permitir enxergarmos além dessa fronteira. Então, ter percepção de onde está inserido a sua pergunta pode facilitar a sua vida ao escrever o seu projeto. Falarei mais sobre isso e com mais exemplos quando eu apresentar para vocês os principais elementos que fazem parte de uma sessão de introdução, assim como o objetivo da introdução, seja de um projeto de pesquisa ou seja de um artigo científico. Aguarde. A quarta coisa que eu tenho para te falar é relativa à hipótese. Tenha hipóteses claras e bem elaboradas na hora de escrever o seu projeto. Sim, a hipótese é o quarto elemento que você precisa ter noção da sua importância. Alguns tipos de pesquisa exigem hipótese, outros não, mas aqui eu vou me referir àqueles tipos de pesquisa cuja hipótese é necessária. O que você precisa saber, primeiramente, é que a hipótese nada mais é do que uma resposta ou uma explicação provisória para uma pergunta ainda sem resposta. E é exatamente essa hipótese que será testada ao longo da sua pesquisa. A qualidade da hipótese depende do grau de entendimento que você tem sobre o assunto que irá abordar. Quanto maior for o seu conhecimento sobre o assunto da pesquisa, mais bem elaborada será a sua hipótese. Imagine que após uma maratona de leitura de artigos científicos, eu tenha elaborado a seguinte questão científica. O desmatamento na região amazônica pode alterar o clima na Amazônia? Para fins didáticos, vamos partir da premissa que essa pergunta seja inédita, ou seja, ainda não há conhecimento científico suficiente para se afirmar que o desmatamento causa ou não mudança no clima da Amazônia. Essa é uma questão a qual posso elaborar a seguinte hipótese. Abre aspas. O desmatamento na região amazônica provoca mudanças no clima da região amazônica. Fecha aspas. Note nessa frase que eu já afirmei que o desmatamento altera o clima na Amazônia. Essa foi a minha resposta provisória. Mas o que me levou a fazer essa afirmativa? Digamos que a leitura de vários artigos tenha me permitido criar uma base vasta e sólida a respeito do meu tema de pesquisa e me permitiu construir o seguinte raciocínio lógico. Abre aspas. O desmatamento reduz a umidade do solo, reduz a evapotranspiração e reduz a convergência de umidade à superfície. Sendo assim, uma vez que esses elementos são essenciais para a formação de nuvens precipitantes na Amazônia, haverá então diminuição significativa do volume chuvoso, mudando assim o clima da região. Fecha aspas. Essa seria a minha explicação provisória, o que sustentaria a afirmação de que sim, o desmatamento altera o clima na Amazônia. Então, no meu projeto, é a relação desmatamento versus clima que vou avaliar. Eu já sei, inclusive, quais variáveis e relações entre variáveis que eu vou verificar. Pois é, a hipótese me deu esta direção. Fique atento para essa informação, pois se um edital exige que você apresente a hipótese, muito provavelmente, se você elaborar uma que não faça tanto sentido, você poderá ter problemas para aprovar o seu projeto. A quinta dica para te passar é relativa ao propósito da pesquisa. Pois é,
deve estar muito claro na sua cabeça o propósito da sua pesquisa. Ou seja, o que você pretende obter com ela, o que você pretende obter com sua pesquisa. Em projetos, geralmente incluímos os objetivos geral e os objetivos específicos da pesquisa. Eu falarei mais detalhadamente sobre objetivos em um outro vídeo, mas a princípio tenha em mente que o objetivo geral é aquele que tem o maior alcance dentro da sua pesquisa, enquanto que os objetivos específicos são aqueles que te permitem atingir o objetivo geral. Existe uma forte relação entre o objetivo geral e objetivos específicos. Quando eu estiver falando com vocês sobre as seções de um projeto científico, vai ter um vídeo que eu vou falar somente sobre objetivos. Mas nesse vídeo, o que você precisa saber é que os seus objetivos devem estar muito claros na sua cabeça no momento da elaboração do seu projeto. Se o propósito da sua pesquisa ainda não está claro para você, então como você vai construir uma estratégia metodológica convincente? É impossível fazer isso, até porque a sua metodologia está fortemente relacionada com os objetivos. Pense nisso. A estratégia metodológica é a sexta dica que eu tenho para te passar. Tem que estar muito claro como você vai abordar o problema que originou a sua pesquisa. Ou seja, o que você vai fazer, metodologicamente falando, para produzir os resultados que te ajudarão a atingir os objetivos da pesquisa e responder a sua pergunta. Tenha em mente as respostas para essas duas perguntas. Primeira, a metodologia a ser utilizada no seu estudo é a mais apropriada para o tipo de problema que você vai resolver? Segunda, essa metodologia é conhecida no meio científico? Digo, existem publicações com o uso dessa metodologia? Não adianta aplicar qualquer método. Ele tem que ser apropriado para o seu tipo de pesquisa e, ao mesmo tempo, ser uma metodologia já utilizada em outras pesquisas, sobretudo aquelas publicadas em boas bases de dados, como a Web of Science e a Scopus, por exemplo. Então, fique atento para isso na hora de preparar o seu projeto. A sétima dica para te passar tem a ver com planejamento. Pois é, se você não tiver uma estratégia de ações e cumprimento de atividades para atingir os seus objetivos, vai ser difícil finalizar um projeto em tempo hábil para isso. O planejamento é algo fundamental para a elaboração de um projeto científico. Sem um bom planejamento, você pode se perder pelo meio do caminho e aí a coisa pode ficar bem complicada para você. O planejamento é como se fosse um caminho que você constrói mentalmente para te levar a algum lugar. Por exemplo, sair do ponto A e chegar no ponto B. Para isso, você vai pensar em todas as atividades, ações e metas a cumprir, e tudo isso de forma antecipada. O planejamento também te ajuda a dimensionar o tempo necessário para executar todas as ações ao longo do seu projeto. Por exemplo, você sabe quais são as ações que você deve realizar para alcançar cada um dos seus objetivos? Você tem ideia das metas a cumprir para completar cada uma dessas ações que vão te ajudar a atingir, sobretudo, os seus objetivos específicos? Pois é, você precisa ter ideia de todas essas metas a alcançar e ações para realizar dentro do seu projeto. Com isso em mente, você constrói um cronograma de execução, de preferência execuível dentro do tempo que você tem para desenvolver o projeto, e depois é seguir esse cronograma à risca para não se perder. A partir desse cronograma, você também vai ter ideia de quanto tempo vai precisar para executar cada uma das ações dentro do projeto. Se você perceber que o tempo que você terá para executar as suas tarefas não é suficiente, reajuste o cronograma, mas de maneira a não comprometer também a qualidade da sua pesquisa. Pense nisso. Então é isso. Esses foram os 7 pontos que eu considero relevantes para você ter em mente na hora de preparar o seu projeto. Espero que você tenha gostado. Com certeza, em outros vídeos vou falar mais detalhadamente de cada um desses pontos e também de outros pontos relevantes que não comentei aqui. Mas até lá, ficam aí esses 7 pontos para você pensar. Agora, se você gostou desse vídeo e das informações que te passei, curta e compartilhe-o com outras pessoas, principalmente aquelas que também vão se interessar e se beneficiar com o que eu falei aqui. Se você tiver alguma dúvida,
quiser melhores explicações sobre algo que eu falei ou discutir algo mais profundamente, deixa aqui o seu comentário ou a sua pergunta, pois eu terei um grande prazer em te responder. Então é isso, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.